Estamos estudando sobre o Apocalipse e eu quero dizer aos irmãos, principalmente quem é assembleiano, que ao estudarmos sobre os assuntos futuros, tenham isso em mente, irmãos, muito cuidado, porque vai aparecer aí na internet alguém desfazendo de uma linha e as pessoas que não entendem vai pensar que só existe aquele ponto de vista. Então eu reforço mais uma vez. Olha, quando nós estudamos o Apocalipse, é o livro que mostra que o destino do mundo está nas mãos de Deus. É um livro escrito para nos consolar, para nos edificar. Porém, existem hoje pessoas que são instrumentos para negar a realidade bíblica. E há um irmão que aprendeu na Assembleia de Deus sobre a vinda de Cristo, arrebatamento, de repente aparece aí no TikTok ou alguém com uma falazinha, isso aqui não existe. Aí o irmão pensa que nós estamos pregando errado. Não estamos. Eu vou só reforçar. Existem 4 maneiras que são usadas para interpretar o Apocalipse. 4 maneiras. Digam comigo mais uma vez, eu creio que vocês até já sabem. Vocês já sabem. A primeira maneira que eu quero falar, por exemplo, nós temos a preterista, digam comigo, preterista, futurista, idealista, historicista. Pronto. Então, alguém pode pegar o Apocalipse e ler ele na forma preterista, palavra do latim, que quer dizer passado. Eles dizem que tudo que está no Apocalipse, a maior parte, aconteceu no período do Império Romano. Então vai aparecer aí alguém dizendo, olha, esse negócio que vai ter uma grande tribulação, isso é invenção, é mentira desse pregador. Aí eles usam, por exemplo, oikumene, Apocalipse 3:10, eles falam que o oikumene é relacionado a Roma, ao poder de Roma. Nada a ver, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem que ir só pela palavra também no grego, existem palavras que dependem do contexto histórico. Então, existe essa primeira linha, eles dizem que tudo já aconteceu, só falta... Nós temos os preteristas, os hiperpreteristas, eles dizem que até a vinda de Jesus já aconteceu. Aí eu fico pensando, e aonde foi que Satanás foi preso? E aonde foi que teu corpo foi transformado? Aí, por exemplo, não vai mais ter grande tribulação, foi no Império Romano. E como é que fica Apocalipse, aliás, Mateus 24, 21? Uma tribulação que nunca houve na face da terra. Então, muito cuidado com a interpretação. Agora, se a pessoa segue a interpretação preterista, é uma ideia dela. Aí existe a interpretação idealista. Como é a idealista? O livro do Apocalipse foi escrito para nos deixar lições morais, espirituais, ou seja, o confronto entre o bem e o mal, que o bem já prevaleceu. É a ideia idealista, também vista como espiritualista. A terceira, a histórica, para mostrar a história da igreja, para mostrar a história da igreja até o período dessas sucessivas eras que envolveram o povo de Deus. E a quarta é a que eu creio, chamada de futurista. Qual é a linha futurista? Nós entendemos que aconteceu uma tribulação em 70 depois de Cristo, com o general Tito que invadiu Jerusalém. Mas ali não é a grande tribulação. Por quê? Porque nós temos vários eventos que não aconteceram ainda. A manifestação do anticristo, como por exemplo, o tribunal de Cristo, a ressurreição dos santos, a transformação do corpo do salvo, a prisão de Satanás. Então, a interpretação futurista é a que eu creio. Agora existem mais 3 lá atrás que eu não sigo elas.
Mas um sério pastor, ele faz como eu estou fazendo aqui. Ele tem que dizer, olha, eu sou dessa escola, eu sigo esta linha, porque eu acho mais conveniente. Eu, particularmente, sigo essa linha, por quê? Porque alguém disse, não, porque eu acho mais conveniente na minha interpretação. Ok? Então, nós temos que entender isso, para não andar na internet. É muito fácil hoje a pessoa abrir a boca e dizer, fulano não sabe de nada, fulano não entende, ele está todo errado. Não. Quando se envolve o assunto futuro, aí envolve essas questões. Por isso que eu estou dizendo aqui dessas 4 linhas. Aí quando você ouvir um pastor pregar, a primeira coisa que você deve perguntar, pastor, qual é a linha que você segue do Apocalipse? Qual é a interpretação que você acompanha do Apocalipse? É a futurista? É a preterista? É a idealista? Ou é a historicista? Então pergunte para ele. Porque aí você vai saber qual é o argumento que ele está usando. Certo? Então é muito importante. Outra coisa, o livro do Apocalipse não é para ser lido para debate, é para ser lido para a esperança. Apocalipse 1:3, coloca na tela, para os irmãos observarem isso. Apocalipse 1:3. Leiam aí bem forte vocês. Que lê? Sim. E o quê? Pronto. Então, nós estamos estudando isso. Quem agora entendeu isso, diga amém. Não esqueça mais isso, irmãos, porque hoje tem crente que não aprende isso aqui, e na hora que vai para o TikTok, ou que vai ver só uma frasezinha do irmão ou da irmã, aí fica, nunca me disseram isso. Não, tu nunca prestou atenção, mas que a gente já disse já. Mas eu estou colocando aqui para que vocês entendam. É porque eu vejo aí direto pessoas dizendo, olha, fulano de tal errou, essa interpretação dele é fraca. Não, não é que é uma interpretação fraca, é que ele segue aquela linha ali e assim por diante, ok? Que isso fique bem claro para os nossos irmãos. Bota aí, Daniel. Dá-me água. Um copozinho é bom. Vamos aos apontamentos. Nós ficamos nos cavalos, nós estamos falando sobre a abertura dos selos. Quando você pega, só um pouquinho de retorno aqui, viu? Quando você pega o capítulo de número 5, João chora porque tem um livro que está fechado e ninguém é digno de abrir o livro. Aí ele então vê, aí é dito, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele pode abrir o livro. Pronto. Mas o que é esse livro, pastor Zéu? O livro, meus irmãos, é simplesmente mostrando o conteúdo do que o mundo sem Deus haverá de sofrer na face da terra. Uma sociedade que aceitou a política do pecado, uma sociedade que aceitou a política do diabo, João 8,44, que é o pai da mentira, uma sociedade que aceitou a política do Deus deste século, 2 Coríntios 4,4, a sociedade que aceitou a política do maligno, 1 João 5,19, essa sociedade que não quis saber de Deus, que não quis saber da palavra, vai sofrer as consequências chamada de juízos, chamada de a grande ira de Deus. Porque tudo que está acontecendo aí, homicídio, criminalidade, estupro, pedofilia, libertinagem, prostituição, pecado em uma grande lassidão, esse mundo podre que não quer saber de Deus, rasgando Bíblia, criticando a igreja, falando mal de Deus, que não se arrependerem, no futuro irão enfrentar o quê? A ira de Deus. Então, quando você analisar essas perspectivas bíblicas, você tem que entender que a ira de Deus há de ser derramada na terra. Eu expliquei na nossa quinta-feira passada. É o conteúdo de Daniel 9:27, a 70ª semana de Daniel, que são os 7 anos de sofrimentos que irão acontecer na face da terra. Aí, quando você vem para o capítulo 6, vai se dar a abertura dos selos. A abertura dos selos. Os selos não são conteúdo, na verdade é um prelúdio. O selo, ele começa a mostrar o que vai acontecer. E aí você vê os cavalos, nós explicamos e ficamos aqui nos selos, no ponto 6. Pastor Aziel, e o que são esses selos? Quantos selos nós temos lá?
7. Outra coisa que eu quero explicar para os irmãos. Há muita coisa em Apocalipse que é simbólica, mas que terá o seu cumprimento literal. Existe uma linguagem simbólica no Apocalipse. Você vê árvore, você vê cavalos, como nós demos aqui o exemplo. Mas que no futuro tudo isso será literal. Ou seja, nós temos acontecimentos aqui que vão revelar isso. Então, o que são os selos, pastor Aziel? De modo hermenêutico, nós queremos dizer que a interpretação do selo, ela é progressiva. E como eu disse aqui, ainda que seja simbólico, nós temos acontecimentos que serão reais e que irão afetar o mundo inteiro, conforme Mateus 24, verso 21, conforme Marcos 13 e também Lucas capítulo 21. Então você pode observar que estes selos, eles mostram o juízo de Deus que será inevitável para essa terra. O homem, ele vive na sua autonomia, na sua independência. O mundo hoje, irmãos, vive na sua alta progressividade, sem querer falar de Deus, sem querer Deus. Nós estamos bem, a ciência está avançando, a sociedade, nós estamos indo a outros planetas. Só que a Bíblia diz, quando eles falarem em paz, haverá repentina destruição. Ou seja, esse mundo que a gente pensa que está caminhando para o progresso, ele está indo de mal a pior. Ele está indo à bancarrota, ele está indo ao desastre. Quer ver um exemplo? Vocês podem observar que hoje o mundo, ele tem pessoas de alto nível, pessoas de alto níveis intelectuais, sociais, mas vocês podem observar, o mundo está mais desumano, o mundo está mais cheio de pessoas cheias de si, egoístas, prepotentes, racistas, pessoas que matam por prazer. Nós temos um mundo que se diz todo elitizado, mas você pode observar a depressão, a angústia. E cadê? Se esse homem está caminhando para o progresso, por que a sociedade cada vez mais é desumana? Por que a sociedade cada vez mais é fria? E Jesus disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esse mundo que ele acha que é autônomo, que é independente, autossustentável, progressista no aspecto humano, é uma civilização que está sendo construída sem Deus, e essa civilização construída sem Deus, ela está caminhando para um grande colapso mundial. Colapso mundial. Vocês podem observar, irmãos, quando você vai para a Europa, você vê o sentimento. Eu estava lá perto daquele relógio, lá na Inglaterra. Aí uma pessoa disse para mim, olha pastor, rápido, porque aqui gosta de ter homem-bomba. Um dia desse eu estava aqui e uma pessoa veio e esfaqueou a outra. Eles não mostram. Mas o que acontece? É um mundo que a gente pensa que é um mundo em avanço, um mundo em progresso, mas é um mundo instável. É um mundo, irmão, que a própria Bíblia revela esse destino. É um mundo que não tem paz, é um mundo que não tem comunhão. Olha para Israel, vive sobressaltado, em estado de guerra toda hora. Os países do Oriente Médio, essa é a situação. E olha para o Brasil, a qualquer hora nós podemos ter crises financeiras grandiosas. A pobreza é grande, a desigualdade social, mas não somente isso, impera o medo, impera a criminalidade. Vocês podem observar que o crime organizado está dominando tudo. O sistema político não é confiável. Eles podem montar a qualquer hora um sistema de mentira e desfazer tudo. Os meios de comunicações, eles invertem as coisas. Então, esse mundo que nós vivemos, ele é perigoso, meus irmãos. Ele é perigoso. E ele caminha para um colapso. Por quê? Porque está destinado para isso. É um mundo sem Deus. Onde é que esse mundo vai acabar bem? Um país que não quer saber de Deus, que não quer saber da Bíblia, que não quer manter os bons valores. É um país relativista, comunista, um país totalmente exclusivista. Onde é que esse país vai acabar bem? Não tem como acabar bem. Não tem como acabar bem. São homens poderosos que lutam para si, para manter seu poder, seu egocentrismo, para manter seus impérios, a sua fama.
Mas não existe essa de dizer que o mundo está caminhando para o melhor. Não existe, de maneira nenhuma. Então os selos, eles mostram isso aqui para nós, que há um juízo e é inevitável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A grande tribulação, ela é inevitável, ninguém pode evitar ela. Porque é um mundo que pecou contra Deus, e a Bíblia diz em Gálatas 6:7, de Deus ninguém escarnece. Não é isso? Está aí, pode colocar na tela. De Deus ninguém escarnece. Pronto. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta é o que ele vai ter o quê? É o que ele vai colher, é o que ele vai ceifar. Então pronto. Os selos no aspecto homilético, ele traz uma advertência para a humanidade. Quando você olha para os selos, alguém pode perguntar: pastor, mas por que Deus deixou uma mensagem tão pesada de juízo na Bíblia? Irmão, isso aqui é um alerta. É a buzina de Deus. É a misericórdia de Deus. Deus está gritando pelos pregadores, os 4 cavaleiros vêm aí, os 7 selos vêm aí, as 7 taças vêm aí, as 7 trombetas vêm aí. Nós estamos dizendo: mas não entre nisso, porque Deus te ama. Então isso aqui é um alerta para nós. Agora, quem continuar na mentira, no engodo, no erro, na trapaça, no pecado, na imoralidade, o juízo de Deus há de vir sobre tais pessoas. Outra coisa, quando nós estudamos sobre os selos, que é o juízo de Deus sobre a terra, isso é para a gente glorificar a Deus, não é para ficar com medo não. Porque quem tem vida santa no altar, não tem medo de cavaleiro de Apocalipse, não tem medo de demônio, não tem medo do diabo, nem tem medo do que virá. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem glorifica a Deus? Tem irmão que está com medo, fica com medo. Pastor, o que vai ser amanhã do futuro? Meu futuro está nas mãos de Deus, irmão. É por isso que aquele diz: porque Ele, posso crer no amanhã. Leia a história desse hino, que vocês vão ver. A pessoa estava com medo da criança nascer. Era um período de muita doença, de muita crise. Aí Deus falou com essa pessoa: eu estou com você na crise, e o futuro quem garante sou eu. A nossa vida, irmão, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Hoje a maioria dos crentes estão perdendo a fé, porque o materialismo, o consumismo está dominando. É os crentes também tudo desesperado. Se eu não tiver um emprego, se eu não crescer, se eu não fizer um curso, aí fica desesperado, como se Deus não fosse cuidar da sua vida. Mas a nossa vida está nas mãos de quem? Pronto, aí você pode cantar aquele hino: segura na mão de Deus e vai. Quem cuida da tua vida é Ele, rapaz. Quem te sustenta é Ele, quem glorifica a Deus. Trabalhe, construa, se forme, mas não anda com medo de futuro não. É assim: eita, meu Deus, que dia eu vou morrer? Fica quieta, já chega. Mas não fique assim não. Não fique assim não. Então, os selos mostram outra coisa. Os selos mostram para nós que não é o diabo que está no controle não. Quem é que está no controle do mundo? E quem é que vai mandar o juízo para a terra? Até o diabo e os demônios vão trabalhar para quem? Para Deus, para punir os pecadores. Está aí na Bíblia. Tudo vai acontecer, é só permissão de Deus. E está lá no livro de Jó. Está lá no livro de Jó. Pronto. Então o anticristo, irmão, ele só age temporariamente, ele vai agir temporariamente, porque quem é que vai dar esse poder para ele? Para agir temporariamente? Deus, porque o anticristo vai ser um instrumento para punir aqueles que não quiseram saber de Deus, ok? Isso mostra para nós que quem está no controle não é o Beelzebu. Olha para cá. Quem está no controle não é Beelzebu, não é Maria Mulambo, não é Chico Preto, Chico Branco, Chico Azul. Quem está no controle não é a mãe Naná. Quem está no controle é Deus. Porque tem crente que anda com medo, pronto, o bicho da cara preta. O negócio de bicho de cara preta, irmão. Quem está no controle é Ele que está no trono. Deus é quem manda, quem glorifica a Deus. Pronto, está lá em Daniel 2, 21, 22. Ele é quem arranca, Ele é quem bota. Eu fiz um feitiço e eu tirei esse presidente. E tu nunca fez uma eleição para ti ser presidente. Só para tirar. Só mentira, irmão. Eu tirei esse presidente. Tem até irmão que acredita. A gente vê testemunho aí de bruxo, ex-bruxo, que agora diz que é crente, mas ainda é mentiroso, que ele fica dizendo: eu fiz um feitiço e tirei o presidente tal. Não, quem está no controle é Deus.
Tudo é Deus, irmão. Quem controla. Bota, filho, Daniel, para eles observarem aí, que não sou eu, não, é Deus que está no controle. Aí tem irmão que fica com medo. Não, quem está no controle é Deus. Ok? Então os selos mostram para nós que quem está no controle, quem é a igreja? É Deus. Pronto. Agora preste bem atenção uma coisa. Diga comigo, esses juízos, eles serão intensificados. Olha, irmão, porque a Bíblia diz em Mateus 24, 21, haverá uma tribulação como nunca houve. Agora, esses juízos, eles serão intensificados. Primeiro começa com os selos. Depois vai para quem? Selos. Depois, 7 trombetas. E depois, as 7 taças. Isso aqui é o conteúdo da ira de Deus que vai cair sobre esse mundo velho pecador. Que não quis saber de Deus. Ah, mas e Deus não é amor? Mas Ele é o quê? Ele é justiça. E Deus vai te julgar, não é porque você não quis, ou porque você é ser humano, Ele perdeu o amor. É porque Ele é justo. E como Ele é justo, Ele não pode deixar quem é ruim desfrutar da sua justiça. O Deus da Bíblia, Ele é tão justo, irmãos. Em Gênesis 3, o primeiro homem que pecou poderia estar lá dentro do paraíso gozando das bênçãos de Deus. Mas o que foi que o próprio Deus fez? Está lá em Gênesis 3, o último versículo. E Deus os expulsou. A Bíblia diz, no capítulo 16 de Êxodo, o povo de Deus, Deus mandou o maná. Como eles não honravam a Deus, Deus fez com que eles ficassem apodrecidos no deserto, e o maná criou bicho para eles. Deus não tem bênção para quem é desmantelado. E muito cuidado com um crente que prospera com a vida toda desmantelada. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, esses juízos, eles são progressivos. Então, aqui está em 7º lugar. Esse juízo é inevitável. Não tem como. Ninguém pode evitar o juízo que há de vir sobre a terra. Nenhum presidente, nem o Papa, ninguém, não tem presidente, não tem partido, não tem governo. Quando o Senhor Deus determinar o juízo, eita, irmão. Aí a Bíblia diz que os poderosos vão gritar, montes caiam sobre... Está bem aí no 6. Rapaz, eu acho bom a Bíblia. Hoje tem um bocado de gente no pecadozão. Irmão, eu estava em um país, eu não vou dizer o nome não, porque é 6,15, eu sempre viajo para lá, e aí eles podem, filmado. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, uma pessoa me contou, disse, olha, esse ator famoso era juiz, era promotor, lá nessa casa, nas piores servergonhices com crianças. Esse é o mundo velho sem Deus, irmão. Às vezes aparece todo bonitão, todo trajadão, com a moralidade tremenda, nadinha, cheio de pecado, e às vezes mata, ninguém vê, mas no dia que Deus determinar que seja abertos os selos, aí acabou, meus irmãos. Como é que diz aí o texto? Bota aí, irmão. 6,15, Apocalipse. Eita, irmão. Aí vai pegar. Bora, olha aí. Lê. Tá aí. E os reis da terra. Lá vai, os reis da terra. Só bichãozão grande. Os grandes. Aí, olha, primeiro só reizão. Ela está se importando com o rei, irmão. Hein? Vocês pensam que... Pronto, aquela belezona. Aí pronto. Se o rei prestar e for crente, vai para o céu. Se não prestar, a ira de Deus vai comer ele. Dentro daquele negócio que a gente fica, respeitar as autoridades é um dever nosso, mas se tem pecado escondido, tem roubo, tem mentira, naquele dia, olha aí, e os reis da terra, e quem mais? E os grandes. Porque aí Deus está mostrando as classes. Primeiro começa com a monarquia, aí depois vem a classe de ricos, só bichãozão grande, e o que mais? Os ricos, os ricos, e os tribunos, que mais? E os poderosos, lá vai. E todo servo. Aí começa com o grandão, aí entra para o pequenininho também. Porque se tu é um pequeno sem vergonha, Deus também vai derramar a ira dele. Porque tem pequeno sem vergonha também, no pecado, na desgraça, na mentira, na droga, roubando, matando, destruindo, pedofilia. Aí Deus vai matar tudinho também, vai. E todo livre se esconderam. Somos livres, nós somos livres. Ninguém pode impedir o meu direito de falar. Eu sou dona do meu corpo, minhas regras. Ei, bichinha, tá chegando teu dia.
tá? Meu corpo, minhas regras, eu sou livre, eu penso como eu quero, eu faço como eu quero, eu sou niliano, eu sou nitiniano, eu sou kantiano. Pois tá bom, fica com a tua liberdade para pecar, que naquele dia tu vai gritar. Eita, aí pronto, nesse dia, irmão, porque eu vou dizer uma coisa, hoje eu estava me consultando, aí uma pessoa disse para mim: pastor Ziel, às vezes tem pessoas que chegam aqui no consultório, elas se mostram tão ignorantes, grita com a gente, aí depois que a gente descobre a doença, aí a pessoa muda, fica tão humilde, porque sabe que o seu fim está chegando. Eu disse: é mesmo. Aí hoje tem gente tão grandona, mas no dia que Jesus mandar abrir os selos, aí acabou, vão gritar. Esse é o dia que eles vão querer a morte, e a morte não vem. Aí eles dizem aí, olha, aí vão fazer o quê? Se esconderam nas cavernas. Isso, e nas rochas das montanhas. Está vendo? 16. Isso. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Ei, a ira de Deus vai ser tão grande na terra, a ira de Deus vai ser tão grande, que esses poderosos, esse rico, hoje, irmão, tem pessoa que tem medo de morrer, mas naquele dia eles vão gritar: nós queremos a morte. Venha, ei montanha, cai sobre mim, montanha, eu quero me esconder daquele que está no trono, porque Jesus vai tomar as rédeas. Oh, meu irmão, é bom ser crente. Porque toda essa bagaceira do inferno, porque o mundo está do jeito que o povo gosta e que o diabo quer, mas naquele dia, quando ele disser: chegou a hora, aí pronto, meus irmãos, e a igreja já vai ser arrancada e nós estaremos nos céus com o Senhor Jesus. É assim. Aí pronto. Aí vai vir, olha, o trono. E a ira de quem? A ira do Cordeiro. Pronto, um dia que a ira dele cair, irmão, não, tá bom. Se eu ainda vou pregar sobre isso aí eu vou dizer um bocado de coisa. Vou atacar essa teologia progressista, relativismo moral. Vamos atacar tudo isso aí. Aí pronto, desse jeito.